Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje temos a grata satisfação de entrevistar Júlia. Júlia, que é a atual presidente da CDL e vai contar pra gente um pouquinho da história da vida dela e como foi essa experiência em passar pela Câmara Dirigente Logista. Júlia, um prazer estar você aqui e muito obrigado por aceitar o convite pra gente bater esse papo aqui gostoso. Imagina, Marcelo, o prazer é meu. Estou muito feliz de ter recebido o convite para estar aqui, ainda mais assim, numa cadeira e num local que só passaram grandes empresários. Então, para mim, assim, é uma grande honra estar aqui e estar sendo entrevistada por você, que é uma pessoa assim, inovadora, cheia de ideias. O que é isso? Mas, Júlia, natural de Linhares? Não, eu nasci em Una, e aí com 1 ano de idade eu fui para Cachoeiro, fiquei lá até os meus 18 anos. Depois vim para Linhares e permaneço aqui, porque fiquei encantada pela cidade. Mas então a sua infância foi toda em Cachoeiro? Viveu, estudou lá, não é? Isso, toda em Cachoeiro, fiz amigos por lá. Mas você veio para Linhares com família ou você que se aventurou para vir para Linhares? A gente já tinha planos de estar vindo para cá. E inicialmente eu vim, depois os meus pais vieram, eu vim para poder cursar, né, a faculdade. E também para ter a experiência de morar um pouco sozinha. E você fez faculdade? Eu fiz o curso de administração, uma faculdade aqui em Linhares mesmo. Já aqui em Linhares mesmo. Mas lá tinha faculdade? Tinha então, cursos muito bons. Então conta essa historinha aí, como é que você fugiu de lá? Fugiu ou quis aventurar? Quis me aventurar também um pouco, né? Como eu disse, a gente já tinha planos de estar vindo para cá, então eu antecipei. Juntei uma coisa com outra. Mas seu tio que já esteve aqui, né? Sim. Nilson Chuamba, para quem não sabe, Júlia Chuamba, né? Sobrinha de Nilson. E ele incentivou essa vinda? Como é que foi? Tem algum dedinho dele ali? Tem sim. Porque assim, como a gente sabe, os pais não querem que os filhos saiam de casa. Então, o tio Nilson, ele me apoiou nessa questão de estar vindo para cá. Eu até cheguei a morar com ele, então isso foi muito bom, porque foi um aprendizado muito grande também. Ele também é uma pessoa inovadora como você. E também tive a experiência de poder trabalhar no negócio dele. Eu trabalhei na fábrica durante um bom tempo. E lá eu pude realmente assim, aprender muitas coisas. Então é porque você é nova, né? Você é jovenzinha, mas já sempre foi desbravadora. Então começa a explicar um pouquinho esse empreendedorismo, né? E você fez faculdade, ficou morando com Nilson, e quando você foi morar sozinha? Não, eu vim para morar sozinha, isso, só que fui ficando na casa dele por um tempo e aí a família arranja sempre as coisas pra gente, né? Isso, aí ele foi estendendo a minha estadia, né, foi permitindo que eu ficasse mais. E aí logo os meus pais vieram, uns 2 anos depois meus pais vieram, e aí eu ainda moro com eles, né? Ainda mora com ele. Mas e a loja, né? Porque nesse meio tempo a Júlia fez faculdade, a Júlia trabalhava com isso, trabalhou na fábrica ou na loja? Trabalhei na fábrica. Na fábrica. E aí, montar loja, da onde saiu? Porque a gente sabe que, né, a Júlia é proprietária da Empório, né? Então aqui a gente pode falar, né, que tem essa liberdade. Mas nasceu uma loja aí. Quando foi que essa loja nasceu? Nasceu da onde? De que ideia? Né? Como é que foi? A gente tem uma família de comerciantes, né? Então isso veio desde o meu avô, e aí meus tios, e assim como meus pais também. E há 13 anos, eu e minha irmã assumimos a loja, então a gente vem à frente dela ao longo desses anos todos. Mas essa loja já existia, então, dos seus familiares? Eles tinham um comércio em Cachoeiro. Sim. Por esse motivo eu morava lá. Deixa eu só fazer uma pergunta para quem está em casa entender aqui que eu confundi as coisas. Tá. Você é sobrinha do Nilson. Sim. E o pai do Nilson é o que seu? Meu avô. Seu avô. Então não é porque de repente seria de outra família. Sim, você tem por parte de pai, parte de mãe. Né? Porque para quem está em casa, depois é só você ir lá no YouTube, né? Procurar a gente nas redes sociais, no YouTube da Rede Sim, né? E acompanhar a história do Nilson, que aí você vai entender um pouquinho que o Nilson começou, tinha um bar, aí o pai dele montou uma loja, ajudou, né, trabalhou de táxi, mas essa é uma outra história. E aí a continuação dessa história a gente vê com a Júlia,
Aqui, por isso que eu perguntei, Júlia, porque sim. quem está em casa para entender. Seu avô já montou as lojas dos tios, né? E um dos tios é o seu pai, no caso. É. Né? Então, que tem a loja. Porque Isso quando mesmo. o Nisso veio para cá, ele já veio separado do seu pai, no caso. Ah, sim. Né? Só pra gente Isso. entender. É, meu avô, ele contemplou cada filho com uma loja. E aí o comércio dos meus pais era em Cachoeiro. E aí, como a intenção era de vir para cá, nós viemos. E os meus pais, eles aposentaram, né? Então, eu e a minha irmã que estamos à frente da loja. E a loja de Cachoeira acabou. Acabou. Lá acabou. Aí abriram a Empório aqui. Isso. E você e sua irmã à frente. Sua irmã mais nova ou irmã mais velha? Irmã mais nova. Mais nova. Então é você que comandou tudo. É. E A gente comanda junto. E como é que é essa experiência, né, do comércio, apesar de você vir de uma família do comércio? Mas, por exemplo, eu fiz administração de empresa, então eu pergunto isso porque lá na faculdade é de um jeito, né? Sim. No dia a dia é de outro. Como é que é essa experiência? Nós fomos contempladas porque a gente já vivenciava o comércio, né, dentro da família, então a gente conversava muito sobre isso e desde muito nova a gente sempre frequentou a loja. Então já dava para ter uma ideia ou outra, mas assim, realmente, da faculdade para a prática é totalmente diferente. E a faculdade ela é um plus, ela ajuda, logicamente. Mas aí tem outros cursos que a gente vai fazendo ao longo do ano que vai abrindo a mente da gente também. Então isso é muito importante. Tá conversando também com outros empresários, com pessoas que têm outras visões. Isso também tem ajudado muito, porque abre a mente da gente realmente. E a gente precisa realmente esse banho de cultura, né? Esse abrir a mente é muito importante que você fala, porque eu vejo muito isso no viajar, né? Aquele que tem condições de viajar, ou mesmo que ele não tenha condições de viajar de fato, fisicamente, mas você que está em casa, que, né, hoje nós temos a internet, nós temos o YouTuber para a gente viajar, comece a procurar outras culturas, conhecer outras regiões, entender qual é o sucesso de cada pessoa, porque eu acho que o empreender, ele vem muito de nós conseguirmos abrir a mente, que é o que Júlia falou, para nós adquirirmos conhecimento. Muitas vezes nós estamos com a mente fechada e não deixamos o conhecimento entrar. Isso fica essa dica muito importante justamente para quem quer empreender. Não adianta a gente ir fazer as coisas com a nossa mente, a gente tem que abrir a mente. Eu costumo dizer isso, Júlia, porque a gente cuida um pouco de marketing, né? E é uma coisa muito interessante. Quando eu vou fazer uma propaganda, quando eu vou fazer um marketing, quando eu vou fazer alguma questão para o público, a gente quer fazer aquilo que a gente gosta pra gente. Sim. Né? E a gente erra muito nisso daí, né? Porque, vou fazer uma propaganda, não gostei disso. Mas não é pra mim, né? Então é o gosto variado. Então a gente acaba tendo esses trabalhos. Por isso que eu te perguntei da faculdade e do real, né? E 13 anos você está à frente da loja. 13. Então você já passou por alguns planos aí de governo, né? Ela é uma falsa novinha, tá? Vou te chamar assim. Tudo bem. Né? Falsa novinha, porque já tem 13 anos de experiência de comércio, passou pelas dificuldades que nós passamos, crise, né? E como é que é no comércio? É vestuário, né, que você trabalha, mas, né, como é que vocês viveram isso daí, como é que passou? As dificuldades que um comércio passa, como é que é? Assim, o comércio de hoje ele é bem diferente de como a gente via há anos atrás, né? Na época dos meus pais, por exemplo, as pessoas elas iam, consumiam, então assim, o dinheiro ele circulava muito ali na sua vista, na sua cara. Hoje em dia já é um pouco diferente. Rola muito a questão do cartão, né? Sim. Então já mudou com relação a isso. A gente percebe também que hoje em dia as pessoas elas ampliaram um pouco mais. Elas iam para consumir, iam comprar roupas, pelo simples fato, vou comprar e vou ter. Hoje em dia não, elas pensam um pouco mais. A concorrência ela está realmente muito grande, então você tem que estar sempre inovando. E eu penso assim, o meu concorrente não é somente aquela loja de roupa que tem ali no meu bairro.
é também uma estética, é também uma agência de turismo. Então a gente concorre com tudo isso. Então realmente a gente tem que estar sempre variando para passar por esse período todo da economia do país. Nós tivemos que fazer sim uma adaptação, algumas mudanças, mas elas estão sendo feitas, então a gente busca sempre aprimorar. Isso é importante também. Eu costumo dizer, Júlia, na parte da propaganda e do marketing, porque muitas vezes a gente acha que o nosso concorrente é aquele que está vendendo uma blusa igual você vende lá a sua blusa, seu vestido, né? E a gente acha que o concorrente é o que vende a blusa. Mas você falou a coisa mais certa. Muitas vezes ele deixou de comprar a blusa porque ele quis passear, ele quis ir numa festa e ele teve que se maquiar, ele teve que fazer o cabelo, ele teve... Então, tudo isso concorre com você. E isso realmente tem que abrir o olho do comerciante, né? E você vai falar um pouquinho do comércio daqui a pouco, porque se você de casa não sabe, a Júlia é a presidente atual da CDL e o mandato dela está acabando agora em dezembro. Então nós vamos fazer também um pequeno histórico de como a Júlia, né, surgiu isso, né, essa vontade, esse desafio, né, porque você é muito nova mesmo para atingir, né, e suportar esse desafio. Não que seja nova porque não tem capacidade, mas a gente fala porque a visão associativista ela geralmente tem, né? E nós vamos, Júlia, falar nisso um pouquinho depois do nosso bloco, mas eu estava falando da propaganda. As lojas fazem essa propaganda. Hoje está o Instagram. Como é que está hoje o mercado, né? Eu não tenho, né, eu não estou no ramo de vestuário. Como é que é o ramo de vestuário? É isso. As redes sociais, assim, elas ampliaram muito a visão do consumidor e a nossa também, porque a gente tem uma possibilidade de estar divulgando a nossa mercadoria de uma forma, assim, gratuita. E a gente pode também, através das redes sociais, estar conhecendo um pouquinho mais do nosso concorrente. E um pouco mais também da vida do nosso consumidor, daquele que você conhece, que frequenta um pouco mais a sua loja, o seu comércio, né? Então nós temos que ter uma habilidade muito grande com a rede social, porque ela está igual para todos, né? Isso, justamente, está igual para todos. Isso é muito bom também. Mas é isso aí. No próximo bloco eu vou chamar o intervalo, né? Você que acompanha o nosso programa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta para a Júlia falar da experiência dela na CDL e como é que foi todos esses 3 anos à frente da CDL. Voltamos já. Estamos de volta com o Empreender. Hoje com a nossa convidada Júlia Chuamba, né, presidente da CDL, contando um pouquinho da história dela, como começou a loja, a Empório. E agora nós vamos, conforme anunciamos no bloco anterior, falar um pouquinho dessa experiência que teve com a CDL. Não é, Júlia? Isso, vamos falar um pouquinho dessa Que coragem foi essa? Fala aí pra gente. Né? Assim, realmente eu não esperava estar à frente de uma associação, uma entidade assim tão forte para Linhares, e não só para Linhares, porque quem está dentro da CDL sabe que ela é muito bem vista, né, por toda a federação, e ela tem vários cases de sucesso. Então realmente assim, foi desafiador, mas eu saio uma pessoa muito mais madura do que eu entrei. Tenho certeza que tenho muito a contribuir ainda. Júlia, quando você aceitou o convite, né, de ser presidente, o que você tinha em mente, né? Tenta lembrar aí, como é que foi? Porque, Júlia, vem participar, vem para a chapa, né? Essas coisas. O que você imaginava? Você já estava em uma diretoria, não é? Não é isso? Você já estava numa diretoria, já entrou? Quer dizer, a primeira entrada, quando você quis participar da CDL antes de ser presidente, o que te motivou a entrar na CDL? Então, eu vivenciei um pouquinho, tive uma curta experiência na CDL jovem. Depois fui convidada a participar da sua chapa, né? E aí eu pude
conhecer um pouco mais através da sua gestão. Realmente foi assim, a questão de assumir e de montar uma chapa foi mais pelo desafio, porque eu não me imaginava numa situação como essa. Então, apesar de ter um pouquinho de medo e de receio, eu segui em frente, até mesmo para me desafiar, e porque eu sabia que eu teria diretores junto de mim muito competentes e que realmente conhecem a CDL há muito mais tempo do que eu. Fora a equipe que tem lá, né, que tem lá dentro, que eles são sensacionais, eles conhecem a CDL muito bem e desempenham muito bem o papel deles. Júlia, eu também estou lá na CDL, né, as pessoas sabem. Muitas vezes a gente é criticado, né, pelos nossos comerciantes, né, pelos nossos lojistas. Né, aquela velha história, a CDL eu não vejo, não vê o que faz, tudo. Mas eu vejo em você que teve a iniciativa de ir participar, né? Eu vejo essa diferença. Você concorda ou discorda de mim no aspecto de que o comerciante de Linhares, ele fica muito parado esperando que alguma coisa aconteça? Concordo. Concorda? Concordo que eles esperam demais. Não é? Porque eu quero usar esse espaço, porque muitas vezes não é só o Marcelo falando, mas é a sua experiência, para que a gente, para aquela pessoa, né, agora que está em casa, que é lojista, que nos ouça, né? Porque eu faço isso mais como um apelo de que procure a CDL, né? Muitas vezes nós temos várias soluções para ajudar o seu comércio e não somos procurados. E hoje não é mais uma cidade como há 40 anos, a CDL acabou de fazer 40 anos, e o lojista ia na porta de cada um. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos outros veículos de comunicação e a gente precisa ser demandado, não é isso? Sim, se você me permite... Permito, é isso daí. Eu acredito que o lojista ele não sabe as obrigações e deveres da CDL. Então, pelo fato de não ter conhecimento, às vezes eles cobram atribuições que não são da entidade. E tem toda aquela questão também de não participar. Porque não é simplesmente, tem entidade, ela vai saber, de repente, o que está no dia a dia do lojista. Ela precisa de receber esse feedback, ela precisa da participação deles, para que tome decisões mais assertivas. E voltando para você, como é que foi essa experiência? Né? Conta pra gente o seu trajeto dentro da CDL. Né? Você teve boas conquistas. Sim, viemos assim, foram 3 anos, eles passaram muito rápido. Então pode continuar. Não, agora tem que vir novas ideias, né, uma outra pessoa. Eu imagino que agora com a mente um pouco mais livre eu vou poder ajudar até muito mais, até mesmo porque agora eu conheço um pouquinho mais da entidade e do que ela pode estar servindo, né, para o lojista. Mas quando a gente assumiu, né, a nossa gestão, a gente já veio com a greve da polícia, então já passamos por aquele período probatório ali, e com a ajuda de outras entidades, a gente conseguiu com que o comércio permanecesse unido e funcionando. Tivemos também a questão de treinamentos, que a gente sabe que o comércio precisa dessa questão motivacional, não somente treinamentos no sentido de você estar preparando o seu vendedor, mas também estar motivando ele para estar alcançando, né, as metas. Tivemos também aproximação, né, uma aproximação muito boa com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, que também apoiaram a gente em diversas questões. E esse ano a gente encerra, eu acredito de uma forma bem positiva. Sei que o lojista, ele sente a falta de ter aquele comercial da CDL nas ruas, mas quem sabe numa próxima gestão a gente consiga isso, porque a gente teve que se adequar também. Já anterior à sua gestão, a gente já veio se adequando a isso. Hoje nós contamos também com a assessora jurídica e a assessora de comunicação, que tem sido assim, um fator muito importante para estar divulgando algumas das ações que a gente realiza. Sim.
E você termina a sua gestão com uma grande novidade, não é? Isso daí vou deixar você falar em primeira mão, né? Não vou ficar caladinho, porque senão não me seguro, né? Mas a CDL vai dar mais um passo que vai atender a todos os lojistas, né? Isso. Depois de alguns anos, né, agora a gente vai dar continuidade ao auditório, que é um espaço totalmente preparado para que os lojistas possam estar utilizando e dando seus treinamentos ou para o que for preciso. E vai ser um espaço muito legal, ele é muito bonito, né, Marcelo? Marcelo está acompanhando, está ajudando tudo. E vai ser muito bom. Não, é bom falar porque aqui a gente fala de primeira mão, né, e toda a população de Linhares passa a ter esse conhecimento. Né? Nós teremos um auditório com 180 lugares, né, em formato inclinado para a gente ter visibilidade, para trazer boas palestras e vai estar aberto ao público, aos lojistas, né, e disponível para quem quiser alugar. Eu acredito aí que em março, abril do ano que vem a gente esteja, né, inaugurando isso daí, né? Sim. E a Júlia, que faz parte, vai continuar fazendo parte da diretoria, vai ter esse prazer de fazer, né? Uhum. E como eu disse, né, continuar lá dentro vai ser muito bom, fazendo parte da diretoria, né? Porque a partir do momento que a gente entra, eu acho que seria muito triste eu deixar. Porque agora que eu estou tomando conhecimento um pouco mais do que é o associativismo, e é como vocês mesmos dizem, né? Quem participa de lá a CDL é uma cachaça que você toma e você não quer mais sair. E graças à sua administração que conseguiu ter economia para que fosse possível, né, realizar, né, tudo isso. A obra da CDL todinha está sendo paga ainda, que eu sei disso, mas mesmo assim, na sua administração, conseguiu a economia e a gestão para que pudesse, né, a gente estar realizando o auditório. O auditório e algumas outras ações que a gente vem realizando, tem várias ações. O auditório, ele é realmente... Eu acho que vai ser o marco, né, disso daí, de como foi feito e o que a gente vai atender a toda a população de Linhares, que vai ser o auditório mais próximo do centro da cidade, né, disponível, mais fácil, com facilidade de estacionamento, inclusive. E, Júlia, e o legado deixado, você falou, mas o legado para a Júlia, como é que a Júlia se sente? Me sinto muito feliz, honrada também de ter participado dessa gestão, de ter tido a oportunidade de estar à frente da associação e de ter tido uma certa proximidade com o lojista também, porque eu recebo esses elogios de que a gente conseguiu atingir um pouco mais eles. Levo para mim a questão da importância da gente estar cercado de outras pessoas, que é aquilo que nós comentamos no início do programa, a gente absorve muitas informações, o aprendizado é imenso. E eu fico realmente assim, muito feliz. E o que me deixa mais feliz mesmo é a questão do crescimento pessoal. Então, isso daí é que eu quero ouvir, né, esse crescimento. Eu vejo que quem passa pelo associativismo, ele entende que sozinho não faz, né? A gente precisa de todas as mãos, todas as forças para a gente conseguir, né, fazer. E deixando um pouquinho a CDL, o que a Júlia pensa? Qual é o futuro? Abrir mais 10 lojas? Né? Ou se Deus abençoar. Qual é o futuro, né? O que a Júlia pretende fazer agora que ela vai descansar um pouquinho de CDL, né? Da presidência, vai continuar, mas né? Quais são os planos que a Empório tem, que a Júlia tem pra gente? Nesse primeiro momento, Marcelo, eu quero mesmo focar realmente na loja, aumentar as nossas vendas, então tá com a cabeça um pouco mais livre para pensar em algumas ações para ela. Porque a gente precisa realmente estar sempre inovando, estar sempre mudando algumas coisas. E apesar de você ter brincado das 10 empórios, sim, eu tenho a intenção de a gente estar abrindo algumas outras. Olha, tá vendo? É só a gente jogar um verde, que aí a gente vai colhendo. Sim, mudar um pouquinho, às vezes, o
assim, o perfil de cliente, não o segmento, continuar vestuário, mas ter algumas mudanças para estar atingindo um outro público e tá mudando um pouquinho, né? Mas tem sim intenção. Ah, isso foi ótimo, né? E Júlia, a gente falou disso tudo, mas agora eu sempre peço, né? O nosso horário vai acabando, né? Uma mensagem, o que você diria? Eu quero que você dê 2 mensagens. Uma, o que você diria para aquela pessoa que quer empreender, que está começando, não é? Que essa pessoa, a sua experiência, pela sua vivência, uma palavra, um texto, uma frase, para aquele que está começando. Mas junto, uma palavra para o associado CDL. Aqueles todos que nos ouvem, que está ali nessa luta. O que você diria? Para aquela pessoa que quer empreender, eu falo para ela não deixar que o medo e as dúvidas tirem essa vontade dele. Porque acho que às vezes a incerteza que você tem ou o medo de tentar acabam te tirando o foco e você não atinge o seu objetivo. Para o associado, eu quero fazer um convite, na verdade, para que ele procure conhecer um pouco mais da CDL, conhecer a importância de estar associado e de participar das reuniões, porque é ali que são tomadas as decisões. E a CDL, ela sente muito a falta dessa comunicação. Então, é realmente um convite para que ele conheça um pouquinho mais sobre o associativismo e sobre a entidade. Muitas decisões que a gente toma, né, Júlia? Eu falo a gente porque eu faço parte, fica muito nas costas da gente, né? A gente toma certas decisões deliberadas, sem saber muitas vezes como é que vai ser o resultado. Por quê? Porque nós estamos em número menor. Muitas vezes, se a gente tivesse mais pessoas, essa ideia fluiria com maior solidez. Mas, Júlia, como eu disse, o nosso tempo, né? Eu agradeço muito a sua vinda aqui, né? Eu acho que para pessoas que estão em casa e para os lojistas, isso mostrou o que é o associativismo e como é, e a coragem que a Júlia teve, novinha, de encarar esse trabalho todo, que parece fácil, é uma CDL, mas não é. Não é? Atrás da Júlia, temos mais de 800, 900 associados hoje na CDL, e é uma responsabilidade muito grande, e eu digo aqui que você está de parabéns. Né? Você cumpriu o seu papel, você fez a sua missão, e só tem acertos, na minha visão só tem acertos. Marcelo, eu que agradeço o convite para estar participando aqui, podendo contar um pouquinho mais sobre mim, sobre a participação também na CDL e fazer o convite realmente para aqueles que estão nos assistindo estarem conhecendo um pouquinho mais da entidade. É isso aí. Eu que agradeço, Júlia, você estar aqui, não é? E você de casa está encerrando mais um Empreender. Continue conosco aqui na Rede Sim, o seu canal local.